E aí eu fiquei lembrando também, igual tem no léxico umas pensatas, aí tem aquelas da base dessas retrosenhas da CCCI, tem muita ligação com o poder, né? Sim. Mas eu também tenho uma que ele fala que todo mundo tem alguma base com parapsiquismo também. Os Tipo principais assim, trafores do intermissivista é de base parapsíquica, por exemplo. isso aí. Aí eu fiquei pensando, aí queria uma orientação sua no seguinte sentido. A pessoa que ela identifica que ela tem uma base mais forte nesse contexto aqui, da retroiniciação parapsíquica, qual que seria a melhor condição para ela focar hoje? Digamos assim, que você coloca o epicentrismo lúcido, que é um crescendo, mas essa personalidade ela vai vir com uma série de tendências, dificuldades, ao mesmo tempo predisposições. Como que ela pode trabalhar isso da melhor maneira, na sua visão? Ver aonde que ela está, eu acho, assim, qual que é o perfil dela hoje, porque o perfil dela que apareceu hoje vai mostrar aí as últimas vidas, que acabou se configurando, se fortalecendo mais. Então, por exemplo, tem mulheres que são muito parapsíquicas hoje, vamos supor, que tem muita facilidade. Só que, às vezes, nas últimas vidas, o processo emocional, afetivo, artístico pode ter contaminado. Então, nesse caso, eu iria para o mental soma, discernimento, para a ciência e tal. O homem que é mais durão, que é da ciência, entrou nas últimas vidas mais pelo processo, sei lá, intelectual, né, meu caso, tem que dedicar mais para o processo parapsíquico para quebrar esse jeitão. Então, tem que ver onde que a pessoa está. A questão, por exemplo, do comércio. A pessoa lida muito com as pessoas, tem esse hábito. Então, às vezes, falta mais a condição íntima de tranquilidade, de assentamento. Então, você vê, comércio, empreendedorismo, essa condição toda é muito psicomotriz. A gente fica muito em função de eventos, né? Vamos supor, fazer coisas. Então, parapsiquismo requer mais ficar mais tranquilo, ficar mais... Então, cada um tem que ver aonde que está, que é coisa da última vida, e mesmo sabendo, né, dessa raiz parapsíquica, você tem que fazer a contraposição a isso. Então, mesmo quem tem muita facilidade, às vezes precisa dosar do outro lado. Então, você vê o que seria melhor, né, um parapsiquismo destrambelhado, né, ou menos parapsiquismo, mas ele mais autêntico, ele mais fidedigno, ele mais mental somático, entende? Então tem que fazer essas dosificações. Aí cada um de nós está num nível, né? Então a gente tem que levar tudo, né? Mas às vezes pesar mais a mão naquilo que vai qualificar essa raiz parapsíquica. Então não deixar de fazer dinâmica, não deixar de fazer curso de campo, mas ter sempre essa noção, não, no meu caso eu tenho que ficar mais quieto. Não, no meu caso eu tenho que falar mais. Não, no meu caso, por exemplo, os homens, às vezes na TENEPS, eu preciso aprender a relaxar mais, a doar mais. No caso da pessoa psicomotriz, ficar mais quieta, falar menos, enfim, coisas assim, eu pelo menos procuro ir nesse sentido. Que aí o parapsiquismo, quando ele já vem mais qualificado, entende? A grande, talvez se a gente fosse resumir, né, o grande mata-burro de todos nós é o processo emocional, assim, é esse domínio de uma tranquilidade maior, de um nível de calma maior, né, mais pacificação, para as consciências poderem tomar conta. Então eu sempre falo, não que eu domine isso, mas eu sempre falo disso desde cedo, que é tentar não atrapalhar, né? Então na TENEPS, nesses cursos de campo, nas dinâmicas, tentar não atrapalhar para eles terem ambiente de poder trabalhar com a gente. E aí a gente com isso vai vendo qual que é a mensagem que eles estão querendo passar. Né? Então seria o equilíbrio no sentido de para não atrapalhar, porque todo o excesso acaba gerando uma carência por outro lado, né? A pessoa vai muito por um caminho, ele vai descompensar um outro, e a gente tem que estar e você tem um modus habitual, né, um modus operandi habitual, assim. Então você está acostumado a ser assim, dessa vida atual, né, 30, 40, 50 anos, funcionando assim, a gente já sabe como nós somos. E aí às vezes é difícil você, entende? Se a gente não faz uma contraposição consciente, porque a gente acostumou a ser assim, a gente gosta de ser assim, às vezes a gente atrela outra fora a essa condição.
Então é difícil. Se não houver uma reperspectivação, a gente vai de modo mais lento, a gente acaba indo, mas vai de modo mais lento para esse meio termo aí. E o modus operandi ideal para o parapsiquismo seria essa acalmia e esse processo equilibrado emocional eu diria que somático. Sim, é um autodomínio que você consegue ir de 8 a 80 com base na sua vontade. Então, é lógico que tem aquele modo padrão, vamos supor que seja, sei lá, 47. Mas você, agora é para acalmar, virei uma consciência aqui, calmou, tô tranquilo, minha cabeça está... preciso falar, dar aula, pular, entendeu? Ser extrovertido, aí faz uma força, faz careta, mas vai tentar ir além lá do 47 para mais perto do 80. Então, essa tentativa, pelo menos, de fazer ter um range maior de manifestação, é o ideal, mas sabendo que eu sei que se eu deixar, o meu processo vai tender todo lá mais para introversão, acalmia, não querer interagir com as pessoas, ficar mais quieto, entende? Isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Então eu sempre puxo para frente. Um dos motivos que eu saí do voluntariado da OIC na época foi por isso, porque lá era muito, vamos dizer, reforçador de uma tendência muito introspectiva minha. Era ótimo, mas eu queria sair, eu queria dar aula, eu queria fazer coisas, e não havia ambiente na época ainda para isso, em função de outras coisas lá. E aí eu vim aqui para o CAEC, eu precisei aparecer, tal, coordenar, etc., AVA. Então, de caso pensado, eu fui fazendo isso. Eu fui fazer a docência conscienciológica lá em 96, sabendo que eu precisava dessa condição, porque eu era totalmente diferente, eu era bem bicho do mato, quieto, não abria a boca. Então, eu vejo que se eu dessomasse hoje, um dos maiores ganhos que eu tenho é justamente essa tentativa de mudar um pouco a minha tendência, que você vê muito no litrê já, de mais fechadismo, carranquismo, para tentar ser um pouco mais aberto e feliz. Você aceitar o temperamento, não negar o temperamento, você aceita o que você tem e ajusta para ser mais abrangente, né, na assistência, mais polivalente, né, na assistência. Com o que você é. Porque a nossa tendência é acomodação. Acomodação, ficar na zona de conforto. Aí.